Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender tudo sobre as margens. Vou te mostrar como tira, como coloca, como edita, o que não é, para que a gente utiliza e como a gente utiliza as margens do nosso documento do Word, beleza? Você vai aprender tudo. Se você está aqui é porque você está precisando de ajuda e eu estou aqui para te ajudar. Antes da gente começar, gostaria de propor uma corrente infinita aqui para a gente. Que corrente seria essa? O que você está falando, cara? Seguinte, eu estou produzindo esse conteúdo para você, certo? E se você está aqui é porque você precisa dele. Então, de certa forma, eu estou te ajudando. Para você retribuir essa ajuda que eu estou te dando, você vai o quê? Você vai se inscrever no canal e aí você me ajuda. E aí, se você quiser continuar essa corrente e ajudar mais pessoas, você vai compartilhar esse vídeo. E aí esse vídeo vai chegar em mais gente, mais pessoas vão estar sendo ajudadas e em forma de agradecimento, eu vou produzir mais conteúdo ainda. Ou seja, a gente vai ajudando um ao outro e vai dominar o mundo. No mundo do bem, o mundo da corrente infinita. Beleza? Vamos fechar esse acordo? Então, sem mais enrolação, vamos embora. Não esqueça de deixar o gostei também. E se você tem alguma dúvida a mais, se você tem algo para comentar nesse vídeo, deixe seu comentário que eu faço questão de esclarecer tudo que você está precisando, beleza? Então, gente, vamos lá. Aqui com o nosso Word aberto, antes da gente ir direto para as margens, eu vou pedir para você clicar no botãozinho aqui, ó, na guia Exibir, e aqui dentro da guia Exibir, eu vou pedir para você clicar na caixinha da régua. Se tiver desabilitado, você vai clicar e vai habilitar a sua régua. Se já tiver habilitado, você pode cancelar essa ação, ok? E aí você vai deixar habilitado aqui, porque a gente vai precisar dela para fazer você entender mais ainda o que é uma margem, tá? Então, beleza. Depois de habilitar nossa régua, a gente vai clicar aqui em Guia Layout. Aqui na Guia Layout, do lado esquerdo da sua tela, a gente tem o ícone de margens, tá? E quando a gente clica na setinha para baixo, a gente tem algumas pré-definições de margens. A gente não vai utilizar elas, tá? Essas são pré-definições que você pode aplicar, mas eu vou te ensinar a criar uma margem do zero para que você utilize de acordo com a sua necessidade, beleza? Então vamos lá. Para você abrir as configurações de margens, você pode clicar aqui em margens personalizadas e aí ele vai abrir essa aba onde você personaliza suas margens e cria elas do jeito que você quer, ou você pode fechar essa caixinha e clicar aqui, ó, nessa setinha na diagonal, que ele vai abrir a mesma caixinha para você configurar as margens, beleza? Aqui dentro a gente vai trabalhar apenas com essa aba de margens, tá? A aba página, a aba papel e a aba layout a gente não vai ver hoje, a gente vai ver somente o que refere a margem. Então, de cara, a gente tem aqui margem superior, inferior, esquerda, direita, medianice e posição da medianice, certo? Por que eu pedi para vocês habilitarem a régua? Porque a gente vai entender melhor como funciona cada um desses pontos aqui, ó. Se a gente analisar as margens superior, tá? Margem superior, eu olho por aqui, ó, tá vendo? Essas são a minha margem superior. Margem esquerda e direita, eu olho através daqui, dessa régua aqui de cima, tá? Às vezes a gente confunde. Por falar que a margem é superior, a gente olha aqui e acha que a margem de 2,5 representa no que está aqui. Mas na verdade, margem superior é isso aqui, ó, tá? É essa régua da esquerda aqui e margem esquerda e direita é essa régua de cima aqui, beleza? Por aqui que a gente consegue ter uma noção das nossas margens. Então vamos lá. Como vocês podem ver, o meu padrão aqui que eu estou utilizando é 2,5 centímetros para superior, 2,5 para inferior, 3 para direita e esquerda. Isso aqui é uma regra, é algo que eu preciso fazer sempre? Eu preciso utilizar esses valores? Depende, tá? Então, por que depende? Porque vai variar de acordo com o que eu estou trabalhando. Então, antes de mais nada, eu vou explicar para você o que é uma margem e como você deve utilizar essa margem, tá? Seguinte, gente, o que é margem, na verdade? Margem é o limite entre o papel ou o documento, enfim, e o seu texto ou o seu elemento que está dentro do seu documento, uma imagem, uma figura, enfim, qualquer coisa que esteja dentro do seu documento, ele é o elemento que vai medir a margem da sua folha. Então, por exemplo, vou digitar um texto aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vou colocar um texto automático e aí vocês vão entender melhor, tá? Então, olha lá, coloquei um texto automático aqui. A margem, ela é o que está entre a minha folha, ou seja, aqui, ó, aqui é o limite da minha folha, e o começo do meu texto. Então, isso aqui, tudo que está aqui dentro, ó, entre o limite e o meu texto, isso aqui é a margem, tanto para a esquerda
tanto para a direita e até mesmo aqui para cima e para baixo também, tá? Então isso é a régua que a gente utiliza para medir as margens. E por que eu pedi para vocês habilitarem a régua? Porque aqui a gente consegue, ó, ter uma noção do limite de margem. Então, ó, tá vendo essa parte escura aqui, ó? Isso aqui é o limite da minha margem esquerda e direita. E isso aqui é o limite da minha margem superior e inferior aqui embaixo, ó, tá vendo? Que aqui, tanto aqui em cima, tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima, tá escuro, que é o limite das minhas margens. Então aqui, ó, eu tenho essa trena, digamos assim, onde eu consigo mudar o recuo para cá, e esse recuo aqui eu consigo mudar para cá também, trazer para a esquerda e esse aqui levar para a direita, que aí eu consigo configurar de forma manual a minha margem por aqui também, beleza? E aí, a gente tem aqui, ó, quando a gente altera, automaticamente esses valores aqui também alteram para ajudar a gente verificar qual que é o tamanho da nossa margem, tá? Então, João, se você me falou que isso aqui é a margem esquerda e direita, isso aqui é margem superior e inferior, o que é esse medianize e posição de medianize? Isso aqui, gente, é quando você vai aplicar para encadernação. Então, você fez um trabalho lá que deu 100 páginas. E aí você quer encadernar, você quer transformar num livro, num caderno, para você estudar isso posteriormente. Você vai utilizar o medianize para conseguir fazer a medida correta, tá? Lembrando que, mas João, eu vou fazer isso manual. Eu tenho o furador aqui, tudo certinho, e eu quero fazer isso manual. Eu posso deixar a minha margem da esquerda 3 centímetros para furar depois? Pode, você pode fazer isso. Se você vai fazer isso manual, você pode fazer. Mas esse medianize aqui, normalmente, ele é utilizado quando a própria impressora faz o furo, tá? Então, você determina aqui qual que vai ser o tamanho do medianize, ou seja, quantos centímetros você quer do limite da sua folha para frente, para que ele fure. Eu quero 1 centímetro, então você vai colocar 1 centímetro aqui, tá? Lembrando que, quando você coloca aqui um valor de 1 centímetro, tem que entender que a sua margem da esquerda, a partir daquele momento, vai valer 4. Ou seja, a margem geral do limite da folha até o texto vai valer 4 e a margem do limite da folha até o furo vai valer 1, beleza? E aí você escolhe aqui a posição que você quer furar. Tanto é que se você olhar aqui na visualização, ó, você tem aqui o limite. E aí se você analisar, ó, quando eu der um OK, presta atenção aqui na minha régua. Quando eu dou um OK, ó, olha lá, ó, ele vai aumentar 1 centímetro para mim. Por quê? Porque esses 3 primeiros centímetros aqui, ó, é o limite da minha margem, que eu defini, e aqui, esse 1 centímetro aqui, é o limite da minha medianize, ou seja, onde vai o furo do meu papel, tá? Então, a gente precisa entender essa questão também. Se você quer uma margem total de 3, não mais do que isso, aí no caso você teria que vir aqui, colocar sua margem da esquerda para 2 e colocar a medianize 1, tá? E aí você faz a margem total do tamanho que você quer, é isso que a gente precisa entender. E aí a gente tem, para finalizar aqui, algumas outras instruções, como por exemplo, orientação, que a própria imagem já nos mostra, que é o papel em pé, em formato retrato, e o papel deitado no formato paisagem. E aí a gente tem aqui em páginas, ó, algumas configurações que diz respeito mais para impressão, como por exemplo, quando você for trabalhar com impressões de folheto, de livros e tudo mais. Então aqui, ó, a gente tem várias páginas, no caso normal, então essas configurações vão se aplicar de forma normal. A gente tem aqui margens espelho, e aí quando a gente muda para margens espelho, a gente tem aqui, ó, interna e externa, ou seja, ele mudou de esquerda para direita para interna e externa. Isso significa que a minha margem da esquerda aqui, ó, aqui ela tá 3, certo? Eu vou colocar 1 aqui para vocês perceberem a diferença. E vou colocar a minha margem externa 1. A minha margem externa representa essa margem da direita aqui, ó. E aí conforme eu for virar a minha página, ela vai trocar. Então, ó, aqui é um exemplo bem legal aqui ó, na visualização. Aqui a primeira página é como se fosse um livro aberto, certo? Aqui nessa folha da esquerda, eu vou ter aqui a minha margem 3 e aqui a minha margem 1, certo? Quando eu viro, eu troco. Aqui eu tenho a minha margem 1 e aqui eu tenho a minha margem 3. Então eu vou dar um OK aqui, ó, só para vocês verem. E aí, ó, 3 e 1. Quando eu dou um Ctrl Enter, por exemplo, para quebrar a minha página, ele inverte. Olha lá, ó, aqui 1, aqui 3. E por aí vai, como se eu tivesse um livro folheando, e aí ele vai invertendo e vai espelhando as margens que eu defini, beleza? Basicamente essa é a função da margens de espelho. Aqui a gente tem, ó, normal também, 2 páginas por folha. O que é isso? Basicamente eu vou quebrar a minha folha no meio. É como se eu estivesse pegando uma folha sulfite e dobrando ela ao meio, quer ver? Vou clicar aqui e vou dar um OK. Olha lá, ó. As 2 páginas que eu tinha, eu peguei ela e quebrei ela no meio. Agora basicamente a minha página, ela vale metade, tá? E aí 2 páginas é como se fosse uma.
tá? Só que em impressões diferentes. E aqui, para finalizar, a gente tem as configurações de livro, tá? Só que eu não vou entrar em detalhe, pessoal, porque isso aqui vai de acordo com a gráfica ou com a editora que você vai utilizar. Se você precisar desse recurso, é melhor que você prepare o seu arquivo de forma normal, tá? Com as margens que você definiu e tudo mais. E aí, quando você for imprimir, quando você for levar isso para impressão, é melhor que você deixe que a gráfica faça as configurações necessárias, porque depende da impressora, depende com o material que ela trabalha, então cada material é uma configuração diferente, então eu não vou entrar em detalhe nesse aspecto, mas só para vocês verem, ó, tem várias opções aqui que é possível escolher no momento de você imprimir um arquivo voltado para livros e tudo mais, ok? E aí, a gente tem aqui embaixo a visualização, vou voltar aqui para normal, a gente tem aqui a visualização, e aí a gente tem um recurso aqui, se a gente quer, por exemplo, aplicar tudo isso no documento inteiro, ou seja, em todas as páginas do meu arquivo, ou do ponto que está marcado em diante, beleza? Gente, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, eu acho que eu consegui passar tudo para vocês, que vocês precisam saber para entender de uma vez como funcionam as margens, tá? Vamos focar na corrente infinita, a corrente do bem, para me ajudar, para te ajudar, para a gente conseguir ajudar muita gente e nos ajudar também, que esse é o principal objetivo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, deixe seu feedback, comente o que você não gostou principalmente, para que eu consiga corrigir e trazer um conteúdo melhor para você, tá? É lógico que elogios são ótimos, mas a crítica também faz parte para a gente conseguir crescer e evoluir cada vez mais. Um forte abraço, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!